Olá pessoal, tudo bem? Gostaria inicialmente de agradecer o convite para conversar um pouco sobre assuntos muito relevantes que envolvem ecologia e sustentabilidade. Eu sou Marcelo Bruno Araújo Queiroz, eu sou biólogo e pedagogo, mestre e doutor em ensino de ciências e matemática. Atualmente eu sou professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí e atuo no campus São Raimundo Nonato. E eu tenho desenvolvido uma série de pesquisas sobre propostas de educação para a sustentabilidade. E neste momento, né, aqui no Conaecos, nós vamos falar sobre algumas propostas de educação para a sustentabilidade para tentar subverter a lógica desenvolvimentista pensada no agronegócio. Então, o título da minha palestra é O Bioma Cerrado na Mira do Agronegócio, tentativas para subverter a lógica desenvolvimentista que justifica o desmatamento e a utilização dos agrotóxicos. Nós vamos pensar o bioma cerrado, e aí como que esse bioma cerrado ele tem sido atingido pelo agronegócio, como que esse bioma cerrado tem sido usurpado por esse setor econômico. E nós vamos estudar um pouco, né, algumas tentativas que visam subverter a lógica desenvolvimentista que justifica todos os processos de desmatamento que esse bioma sofre atualmente, bem como o processo de utilização dos agrotóxicos. Então, por um lado, tenta-se subverter uma lógica de desenvolvimento e de um outro, e aí minoria, né, no caso nós, ambientalistas, ativistas ambientais, também tentamos subverter essa lógica defendida por esse setor econômico que é o agronegócio. Então, pensar a ecologia e a sustentabilidade nesse sentido é muito fundamental para a gente repensar o meio ambiente, né, e uma forma de alcançarmos um futuro que seja mais sustentável. Bem, então inicialmente parte dessa pesquisa, parte desses estudos que eu vou apresentar hoje para vocês, são inquietudes que surgiram na minha tese de doutorado e essas inquietudes elas partem da destruição do bioma cerrado, sobretudo o bioma cerrado no Matopiba. Matopiba significa Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma região territorial em que há uma forte produtividade agrícola a partir da monocultura de grãos, portanto, plantação de soja, de milho, de feijão, algodão. E a destruição do bioma cerrado ocorre por uma série de problemas, como o desmatamento, que é feito para a chegada do agronegócio, a utilização de agrotóxicos, e aí aqui eu gostaria de ficar mais à vontade para falar venenos, que é realmente a palavra que representa os agrotóxicos, e a poluição a partir disso, a poluição da água, a poluição do solo e a poluição do ar. Então, nós entendemos que para subverter essa lógica que é desenvolvimentista, que é econômica, nós precisamos pensar em propostas de educação para a sustentabilidade, e aí nós pensamos isso na formação inicial e na formação continuada de professores, mas pensar propostas de educação para a sustentabilidade pode também ser estendida para espaços de educação tanto formal, né, quanto não formais. Bem, então, para a gente contextualizar um pouco dessa problemática que eu trago hoje para vocês, a gente precisa pensar os biomas brasileiros. Nós temos 5 biomas e um desses biomas é o bioma cerrado. É o segundo maior bioma do Brasil e é um bioma que tem uma forte influência porque lá possui uma série de bacias hidrográficas. E esse bioma possui características climáticas muito interessantes ao setor do agronegócio. É tanto que lá se instalou um território próprio, que é chamado de Matopiba, justamente para designar uma forte produção agrícola, forte produção agropecuária que tem sido desenvolvida a partir da monocultura, né? A monocultura é a plantação de
uma determinada cultura em larga escala. E isso tem ocasionado uma série de problemas ambientais, como o desmatamento, como a utilização de agrotóxicos. Isso tem sido algo feito, né, realizado de forma exacerbada e, sobretudo, de forma exagerada, a partir do momento em que há uma grande utilização do solo, e aí os subsistemas, né, o ecossistema não consegue, inclusive, com essa destruição do setor econômico, ter uma nova resiliência. Quer dizer, esse desmatamento ele é tão intenso que o meio ambiente vai perdendo sua capacidade de se regenerar novamente após uma série de queimadas, após uma série de desmatamento, depois que essa monocultura ela é instalada. Então eu estou falando, né, de uma região em que você encontra muito pouco requisitos ainda originais do bioma cerrado. E essa problemática ela tem ocasionado a perda da biodiversidade. Então, toda a biodiversidade presente no bioma cerrado ela é perdida quando o agronegócio se instala naquela região. Isso gera poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, se estende a problemas de saúde muito graves a partir dessa poluição e a partir também da utilização desses agrotóxicos. Isso tem sido uma barreira para a gente alcançar uma proposta de sustentabilidade. Portanto, nós, em nossas pesquisas, temos, né, discutido que essa forma de produção agropecuária, essa forma de produção agrícola em larga escala, que é a monocultura, ela tem nos impedido de alcançar um futuro sustentável. Então, trouxe essa contextualização para a gente entender um pouco dessa problemática e possibilidades de como superar isso. Bem, um dos principais problemas é que o bioma cerrado ele tem sofrido, nos últimos anos, uma série de ataques, sobretudo em relação ao desmatamento. E aí eu gostaria de posicionar a gente em uma cidade lá do sul do Maranhão, que é a cidade de Balsas. É uma cidade conhecida no Brasil inteiro, porque tem sido uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos e ela é conhecida como a capital do agronegócio. E esse não é um título bom para a cidade. Por um lado, nós temos o aumento da economia local, portanto, o PIB da cidade ele cresceu muito por conta da chegada do agronegócio, mas em contrapartida, essa tem sido a cidade que mais desmatou o cerrado nos últimos anos. O Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM, apresentou dados de que o cerrado ele foi muito degradado nesse município e durante alguns anos esse município, né, a cidade de Balsas, que diga-se de passagem é a minha cidade natal, ela vem liderando o desmatamento no Mato Piba, desmatamento no cerrado, desmatamento no contexto brasileiro para aquela região. Então esse é um dado muito grave que a gente precisa repensar. Isso em 2021, em 2022 se repetiu novamente, né? A cidade de Balsas ela continuou liderando o topo da lista de desmatamento no bioma cerrado. Bem, aqui a gente tem alguns dados também sobre a área desmatada no bioma cerrado nos últimos anos, nos anos de 2021, 2022 e 2023. A gente pode perceber que em 2023 esse desmatamento foi muito maior, já no governo Lula, e uma das hipóteses que a gente tem em relação a esse desmatamento foi realmente a polarização política que a gente vivencia no contexto brasileiro. Então, esse grande desmatamento ele foi realizado, sobretudo, a partir, nós podemos dizer o seguinte, a partir da chegada de um novo governo e temendo, né, os grandes agricultores que esse novo governo pudesse, obviamente, proibir a partir de legislações esses desmatamentos. Por isso eles foram realizados rapidamente e aí as licenças ambientais também foram liberadas nesse sentido, infelizmente, para que esse desmatamento pudesse acontecer. É uma das hipóteses que a gente tem em relação a esse aumento do desmatamento. Mas importa dizer que nos últimos anos, obviamente, o cerrado ele tem sido destruído de forma muito exacerbada, de forma muito acelerada.
podemos dizer, inclusive, de forma muito irresponsável, por aqueles que só pensam e detêm-se a partir da economia e não a partir do próprio meio ambiente. Bem, então só para que a gente possa entender um pouco melhor o contexto em que eu estou falando, nós temos aqui a região do Matopiba, né, a região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, em que essas regiões elas apresentam uma produtividade agrícola muito elevada. É inclusive uma região chamada de Novo Eldorado, chamada de última fronteira agrícola. E claro, o aumento dessa produtividade foi muito intenso após o golpe que derrubou a presidente Dilma, né, a partir de governos de direita e a partir de governos que realmente não têm como gênese pensar o meio ambiente de forma sustentável, né, sempre pensando a partir de um desenvolvimento mais econômico. Então, esses estados, infelizmente, eles têm vivido, obviamente, um aumento do PIB nos seus municípios, mas a pobreza ainda continua, ao tempo que o meio ambiente, o bioma cerrado, ele está sendo levado a troco para os grandes empresários. Eu também trouxe como exemplo uma comunidade do município de Balsas, que é conhecida como Comunidade Rio Coco, né, para a gente entender como essa comunidade ela foi degradada nos últimos anos. Então a gente pode perceber que todos esses retângulos, né, esses círculos, fazem parte do processo de monocultura que lá foi instalado. Então dificilmente nós conseguimos encontrar uma área completamente verde nessa região, porque o desmatamento ele aconteceu em larga escala por conta da monocultura de grãos. Aí aproximando essa imagem, a gente consegue perceber a localização social da comunidade. Então a gente tem ali uma quadra, a gente tem escola, a gente tem posto de saúde, mas é uma região que foi completamente destruída. Isso tem ocasionado uma série de problemas. Como eu falei, a perda da biodiversidade. E essa biodiversidade ela está sendo levada pelo agronegócio. Eu trouxe algumas frutas, né, alguns dos potenciais alimentar e nutricional do cerrado, como o buriti, a cagaita, a mangaba, o jatobá, o cajuí, o pequi, o araticum, o genipapo, o murici, a mama cadela, para a gente entender que todo esse potencial que tem sustentado uma série de comunidades tradicionais, ele tem sido perdido. Você não tem encontrado mais, e a minha pesquisa revela isso, piqui com frequência, cajuí com frequência, cagaita com frequência, porque os locais no bioma cerrado onde esses alimentos eram encontrados foram desmatados para receber o agronegócio. Então, o potencial alimentar e nutricional não está mais ameaçado pelo agronegócio. Ele já está sendo completamente destruído por esse setor econômico, né? Infelizmente. E esse potencial ele tem sido substituído por desertos verdes, né? Quando você viaja ali na região do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do Tocantins, em que nós encontramos essas monoculturas, nós conseguimos ver um horizonte completamente verde e nós não conseguimos ver árvores, né? Apenas essa monocultura que é utilizada para exportação. Ela não fica no Brasil, né? Boa parte, a maior parte, ela é utilizada para exportação em outros países. Então, há muitos questionamentos para a gente pensar, e nesse Congresso de Ecologia e Sustentabilidade, nós precisamos fazer uma reflexão sobre os nossos biomas brasileiros, e aqui eu trago como foco o bioma cerrado, que está sendo completamente destruído nesse cenário agrícola. Bem, aqui também mais uma vez para a gente compreender um pouco sobre o desmatamento. Eu trago os incrementos de desmatamento acumulado de 2003 a 2022 e a gente pode perceber que Balsas ela figura o primeiro lugar, que é a capital do agronegócio no Maranhão, mas uma série de outras cidades elas também apresentam alto índice de desmatamento. E esse desmatamento ele tem sido realizado para a chegada da monocultura. E aí nós dizemos que o cerrado ele está por um triz para o dia nascer infeliz. Você imagina uma cidade que tem uma série de cursos d'água
e que apresenta atualmente uma forte expansão no setor agrícola, ela certamente, daqui a alguns anos, 10, 15, 20 anos, vai sofrer os graves danos. Já está sofrendo e vai sofrer mais ainda por conta desse desmatamento acelerado e dessa utilização de agrotóxicos. Um dos fatores muito graves e que nós já temos sentido, e isso tem sido discutido nacionalmente e internacionalmente também, foram as mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas acontecem por conta desses desastres ambientais, né? Então, ao tempo que o município apresenta uma participação no PIB, a partir desse setor econômico de 40%, o meio ambiente, né, chega a perder toda a sua força e toda a sua biodiversidade. Nesse sentido, a gente precisa refletir sobre isso. Bem, então há uma série de conflitos e de questões atuais que a gente precisa pensar sobre o bioma cerrado. Eu gostaria de trazer uma controvérsia, que é conservar ou desenvolver, né? Existem visões antagônicas e a gente precisa pensar tanto na conservação quanto no desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento ele não pode ser pensado a partir de uma lógica de crescimento econômico, a partir da sustentação do capitalismo. Mas esse desenvolvimento precisa ser pensado a partir de uma perspectiva e de uma ótica de sustentabilidade. Então, o agronegócio ele tem sido embasado e sustentado a partir do crescimento econômico, sobretudo daqueles produtores que detêm a maior riqueza, e há um ritmo acelerado de produção que tem comprometido a capacidade dos subsistemas. Quer dizer, esses subsistemas, eles terão dificuldade de se regenerar. E o bioma cerrado, ele é o segundo maior bioma do Brasil, apresenta uma biodiversidade muito vasta, apresenta uma série de comunidades tradicionais inseridas naquela região que estão sofrendo os ataques desse agronegócio. E com o agronegócio, nós também temos a utilização de agrotóxicos, a utilização de uma exacerbadíssima quantidade de água, porque o agronegócio utiliza a irrigação para manter a sua produção, e isso tem, obviamente, interferido diretamente na ecologia local e, sobretudo, nos ecossistemas da região. Bem, então os agrotóxicos, como muitos chamam, eles ainda são chamados de defensivos e venenos. E eu trago uma pergunta, né? Agrotóxicos, defensivos ou venenos? Nós nos sentimos muito à vontade em denominar de venenos, porque os agrotóxicos, eles são completamente tóxicos. E desde 2008, o Brasil ele é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Não é somente no contexto brasileiro. Desde 2008, o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos. Esse é um dado muito ruim para o contexto brasileiro. Porque, de um lado, você tem a sustentação do setor agrícola, com a utilização desses venenos, mas, por outro, você tem uma série de contaminações, como o solo, como a água e como o ar, que tem influência direta na saúde humana e na saúde animal, na saúde vegetal, naquilo que o meio ambiente está, obviamente, produzindo todos os dias. Então, a gente precisa repensar e refletir, né? A minha palestra, a minha fala nesse momento é mais para a gente refletir sobre a situação desse bioma e possibilidades mais sustentáveis de alcançarmos um futuro diferente desse que vigora. Bem, mas qual a função e como são utilizados, né? Os agrotóxicos eles têm um objetivo, principalmente de quebrar o ciclo das pragas e diminuir os riscos de danos à plantação para garantir o aumento da produtividade. Então, a gente sabe que essa lógica de monocultura atrai uma série de pragas, isso é um fato, mas os agrotóxicos eles são pensados tanto para erradicar essas pragas, quanto diminuir os riscos de perdas e de danos à plantação.
Mas isso é pensado para que haja o aumento da produtividade. Então, em nenhum momento não é pensado sobre o meio ambiente, sobre a poluição do solo, sobre a poluição da água, sobre a poluição do ar. Se pensa, obviamente, na plantação e em como garantir o seu aumento da produtividade. Porque se você tem um aumento da produtividade, você obviamente tem um aumento do lucro. E é aí onde nós entendemos que é necessário parar de pensar no lucro para pensar em uma produção mais sustentável. Quem produz de forma sustentável no contexto brasileiro? O MST. Os pequenos agricultores, aqueles que não utilizam esses venenos e que não realizam, né, um grande desmatamento em uma área extensiva. Então, nós dizemos que essa produção agrícola que utiliza agrotóxico ela é completamente insustentável e, infelizmente, eles têm mantido uma retórica para justificar tanto o desmatamento quanto a utilização de agrotóxicos. E aí vale lembrar que a pulverização desses agrotóxicos eles acontecem, né, majoritariamente com tratores, com aviões, mas uma nova tecnologia tem sido utilizada que são os drones. E a saúde humana ela tem sido completamente atacada por essa lógica. É importante também dizer que mais de 5,6 mil famílias camponesas foram vítimas de conflitos por contaminação por agrotóxicos no primeiro semestre de 2022 no Brasil. E o número registrado é 161% maior em comparação com o mesmo período de 2021. Foi o que revelou alguns dados divulgados pela Comissão Pastoral da Terra. Então a gente pode entender que a zona urbana ela é afetada, mas as famílias camponesas que se localizam em torno dessas fazendas que realizam essa utilização de agrotóxicos, elas são completamente atingidas, né? Então esse agrotóxico ele mata os peixes, mata as galinhas, mata as hortas da agricultura familiares. Então, tudo isso é afetado com essa dinâmica de utilização de agrotóxicos. Esses agrotóxicos são encontrados em diferentes alimentos, inclusive no leite materno. Então, nós podemos dizer que é uma substância mortífera. E essa substância mortífera ela tem ocasionado uma série de problemas. Bem, as primeiras denúncias em relação aos agrotóxicos aconteceram em 62. A queridíssima bióloga Raquel Carson, ela foi assim muito corajosa e guerreira ao denunciar os riscos do DDT, e ela também foi muito criticada nesse período, mas as suas denúncias, elas conseguiram banir essa substância, o DDT, e possibilitou diversas novas pesquisas sobre esse mesmo assunto. Então, trago isso historicamente para a gente entender um pouco que esses agrotóxicos precisam ser denunciados e nós, como membros da sociedade civil, professores, cidadãos, ambientalistas, ativistas, precisamos lutar para que esses agrotóxicos não sejam utilizados. Um dado importante é que, por exemplo, o estado do Ceará já proibiu a pulverização de agrotóxicos com aviões, né? Porque esses aviões eles vão pulverizando e aí eles pulverizam, né? Eles contaminam uma determinada área de plantação para matar uma praga, por exemplo, mas uma grande área naquele entorno ela é também atingida. Então são essas pequenas ações inicialmente que a gente pode pensar e que a gente pode tentar militar para que o governo brasileiro possa atender isso. Há uma série de questionamentos que eu trago para a gente tentar discutir também nesse momento, né? Por que o uso indiscriminado dessas substâncias ainda permanece massivamente no agronegócio, mesmo diante de tantas denúncias de riscos e danos irreversíveis para a vida e para o meio ambiente? Bem, a resposta dessa pergunta ela é muito pensada a partir da palavra necessidade. Né? Os grandes agricultores, os engenheiros agrônomos que trabalham no setor da monocultura, eles dizem que isso é necessário. Né? Há uma necessidade de romper com as pragas, essas pragas atacam as lavouras, então é necessário controlar esse problema.
Mas aí nós podemos nos questionar, e a vida humana, o bioma e seus ecossistemas, a água, o solo, o ar, podem ser negociados a preço de bem-estar financeiro? Porque, por um lado, nós temos o aumento da produtividade e nós temos, obviamente, o aumento financeiro daqueles que são beneficiados por esse setor. Então, nós entendemos que não é a necessidade da utilização desses agrotóxicos que fazem com que eles sejam utilizados, mas é a possibilidade de manter essa monocultura livre dessas pragas, para que não possam ter perdas e que, obviamente, possam alcançar um grande lucro a partir dessa produção. Então, o que está em jogo? O nosso meio ambiente, ele tem sido levado por conta desse aumento econômico. É importante nós pensarmos nesse sentido. Bem, então, para isso, eu vou trazer algumas retóricas, vou discutir algumas retóricas, para a gente compreender um pouco como que isso tem sido visto no setor agrícola e agropecuário. Primeiro, a retórica da ocultação, né? É aquele discurso de que os agrotóxicos eles são defensivos agrícolas, né? Eles apenas defendem a monocultura, né? Eles são defensivos, então eles protegem os cultivos. E além disso, existem noções de limite máximo de resíduos e ingestão diária aceitável. Isso é uma verdadeira falácia. Essa é uma retórica que oculta os graves riscos e mortíferos dos agronegócios. Aliás, dos agrotóxicos. Então a gente precisa questionar e nós precisamos nos posicionar nesse sentido, porque os agrotóxicos, eles são mortíferos. E sendo mortíferos, eles não podem ser ocultados. Infelizmente, essa tem sido a retórica daqueles que se mantêm desse setor econômico. E aí uma reflexão é que há dois lados. Primeiro, a vida, a conservação, a sustentabilidade, versus o dinheiro, a morte, a ganância, a destruição do planeta. Então, de que lado nós precisamos estar? De que lado nós precisamos nos posicionar? Então, os silenciamentos e os apagamentos das minorias que militam e lutam por um mundo melhor, mais verde e sustentável, sempre são marginalizados, sempre são colocados de lado. Logo sobra para o trabalhador rural, aquele que nada ganha diante de um mercado tão milionário, se colocando à frente de uma situação tão perigosa para produzir a riqueza dos seus patrões. Então, os discursos, vejam, um dos ministérios no contexto brasileiro que mais sofre é o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, né? Há uma série de ataques para esse ministério, enquanto esse ministério ele luta, sobretudo neste governo, no governo Lula, para tentar coibir ações como essas, ações de desmatamento e ações de utilização de agrotóxico em larga escala. E quem fica na margem disso? O trabalhador que lida diretamente com esse produto tóxico. Então, essa é uma situação completamente insustentável e nós precisamos elencar em nossas discussões, seja nos contextos escolares ou em atividades de pesquisa, propostas para tentar subverter esse problema. Uma outra retórica também é a retórica da justificação. Né? O argumento justificável de que os agrotóxicos eles são necessários. E esse artifício se baseia na ideia implícita de que toda técnica destinada a solucionar o desafio alimentar no mundo é moralmente justificável e, portanto, deve ser aplicada. Mas, ora, mesmo com o aumento do agronegócio, a fome ainda prevalece, sobretudo no contexto brasileiro. Então, a utilização de agrotóxico não reduziu e nem reduzirá o desafio alimentar no mundo. Assim como se pensava há 30 anos atrás, quando se pensava nas sementes transgênicas, o argumento maior era para acabar com a fome no mundo. E nenhuma técnica foi capaz de acabar com essa fome. Então, nós dizemos que essa é uma retórica que justifica de forma indevida a utilização dos agrotóxicos.
Mais uma vez, o que está em jogo é o lucro. É o lucro do produtor. É o lucro de uma empresa. São as riquezas. E isso é mantido, obviamente, pelo capitalismo. Então, quais são as possibilidades, professor, para isso? Propostas de educação para a sustentabilidade e propostas de uma agricultura que pense um futuro sustentável. Para isso, a gente tem a agroecologia. Ela pode subsidiar uma produção agrícola sem agrotóxicos, caminhando na pauta da sustentabilidade. Contudo, o emprego do enfoque agroecológico em larga escala ele é antagônico com o domínio da racionalidade econômica do agronegócio sobre as orientações políticas para o desenvolvimento rural. Então, nesse conjunto de ideias, a alegada necessidade do emprego dos agrotóxicos só pode ser compreendida como resultado da combinação deletéria e recíproca entre a voracidade econômica e a vulnerabilidade ecológica do agronegócio. Então, para a gente tentar subverter essa proposta econômica que o agronegócio apresenta, a gente precisa pensar na agroecologia, em uma produção que seja mais sustentável. E, por fim, a retórica da desqualificação, que é uma proposta de deslegitimar adversários portadores de proposições e críticas de interesse público. Em relação aos agrotóxicos, esse discurso se apoia nas duas retóricas citadas anteriormente, mas difere por ser produzida como uma reação específica às inúmeras denúncias ou resultados incomodantes de pesquisas sobre os efeitos dos venenos agrícolas. Então, se tenta de todas as formas desqualificar as pesquisas que falam sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Tenta-se desqualificar o MST, porque é um movimento que produz de forma agroecológica. E todo e qualquer estudo ou trabalho que critique essa lógica produtiva é tentado, obviamente, é atentado a uma desqualificação. Então, a retórica da ocultação, da justificação e da desqualificação, ela tem sido inserida nos discursos daqueles que querem manter essa lógica produtiva em desfavor do meio ambiente e, nesse contexto, do bioma cerrado. Bem, então, é uma situação muito grave. O Brasil, além de ser campeão mundial no uso de agrotóxicos, possui autorização para utilizar esses produtos que já foram banidos. E aí há uma série de agrotóxicos que foram banidos em outros países, mas que infelizmente no Brasil continuam sendo utilizados. Quais são os venenos mais utilizados no Brasil? O glifosato, 2,4-D, mancozeb, acerfato e atrazina. Esses são os 5 agrotóxicos que são mais utilizados. E aí, por exemplo, o glifosato já foi banido na Alemanha e na Áustria. O acerfato já foi banido na União Europeia. Então, alguns desses agrotóxicos, que são gravíssimos, eles já foram banidos em outros países e a gente precisa refletir por que no contexto brasileiro isso ainda está sendo utilizado. E há uma outra retórica, essa retórica de que, mas no Brasil nós estamos um país tropical, as condições climáticas permitem utilizar esses venenos. Mas a gente precisa colocar em pauta que tais venenos ocasionam uma série de danos à nossa saúde. Bem, e aí por prejudicarem a saúde humana, eu trouxe esse quadro em que nós temos a praga que se controla com essas substâncias, um grupo químico, os sintomas de intoxicação e sintomas de intoxicação crônica. Então perceba que tanto inseticidas, fungicidas ou herbicidas, eles são utilizados na monocultura de grãos e há uma série de sintomas que são apresentados pelos seres humanos quando possuem contato com essas substâncias. E cabe dizer que esse contato ele não precisa ser apenas a partir do manuseio com essa substância. Não, porque pela lei, quem deve manusear essa substância precisa utilizar uma série de equipamentos de proteção individual. Mas os camponeses, o grupo de pessoas de população de comunidade que estão em torno
do local onde foi pulverizada essas substâncias são completamente atingidos e acometidos por esses sintomas. Então percebam que isso é muito grave. Eu trago a noção de sustentabilidade, né, de Leonardo Boff, que ele vai dizer que toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres humanos, especialmente a terra viva, a comunidade de vida, a sociedade e a vida humana, visando sua continuidade e ainda atender às necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que os bens e serviços naturais sejam mantidos e enriquecidos em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. Então percebam que o conceito de sustentabilidade ele é muito mais amplo e não pode ser reduzido a uma perspectiva predatória que comumente a gente tem escutado, que sustentabilidade é você explorar o meio de forma responsável. Isso não acontece, sobretudo no setor agrícola. Nós, obviamente, vivemos no meio, exploramos o meio, mas toda forma de exploração e de utilização da natureza ocasiona um consumo de energia. E nesse consumo de energia, nós precisamos pensar se ele é ou não sustentável. Aqui alguns pilares da sustentabilidade, para a gente pensar que nós temos que equilibrar uma perspectiva econômica, que é onde o agronegócio tem pesado, mas nós precisamos pensar isso de forma social, ambiental e econômica. Essa tríade, ela precisa estar equilibrada para que possamos alcançar um futuro sustentável. Quer dizer, isso está muito distante ainda da perspectiva econômica a qual o agro ele tem se desenvolvido. E aí, para a gente finalizar, eu queria apresentar alguns mitos do agronegócio. E trago a frase da Raquel Rigoto que não só os agrotóxicos matam, mas o agronegócio também. Então, esses problemas como desmatamento e utilização de agrotóxicos são mantidos pelo agronegócio e a gente precisa tentar se posicionar contrário a isso e lutar diariamente, né, nas nossas atividades e, sobretudo, esse é um espaço para a gente discutir, né, ecologia e sustentabilidade. Então, esses mitos, eles colocam por terra todas as retóricas que nós discutimos durante a minha fala. Então, agronegócio, o primeiro mito é que o agronegócio ele é moderno e traz o progresso para nós, gerando emprego e renda e produzindo alimentos para acabar com a fome no Brasil e potencializar a riqueza do país, elevando seu PIB. Esse é um primeiro mito. Isso foi implantado na cabeça daqueles que acreditam. Isso não é verdade. Não é o agronegócio que faz isso. Quem produz alimento para acabar com a fome no Brasil é a agricultura familiar. Um outro mito, o mito 4, por exemplo, o agronegócio promove o desenvolvimento local. Isso também é um mito, isso é uma falácia. O agronegócio desenvolve a economia dos seus grandes produtores. E todos esses mitos podem ser consultados no artigo de Rigoto e colaboradores, mas nós precisamos elencá-los para a gente tentar também subverter essa lógica produtivista que é mantida no agronegócio e tem destruído o bioma cerrado. Quem pede socorro é o meio ambiente, é o bioma cerrado. A gente precisa pensar uma outra ecologia, né? Pensar um futuro mais sustentável para esse bioma. Gostaria imensamente de agradecer o convite. Eu fico à disposição daqueles que possivelmente tenham dúvidas e eu deixo o meu contato, o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigada.